Boa noite, Pedro. Está gravando. Pedro, não está funcionando ter que desmutar. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que estou novamente com vocês em mais um webinar do Hub da Gestão, que hoje traz o tema O que podemos esperar do metaverso. O metaverso é um assunto que tem sido comentado, tem sido discutido e, ao mesmo tempo, tem muita gente que ainda não tem uma ideia clara do que pode nos levar o metaverso, o que precisamos fazer em relação ao metaverso. O fato é que esse é um assunto extremamente inovador e a inovação pode ser um diferencial altamente significativo na gestão do ambiente de negócio que nós temos como sócios, como gestores ou participantes do negócio propriamente dito. No webinar de hoje, a gente vai procurar trazer o entendimento desse assunto, como ele será usado, o impacto que ele irá causar, o que já foi criado, dúvidas sobre o sucesso do metaverso, tendências e o que fazer para trazer o metaverso para o nosso negócio. Então, vamos acompanhar isso e eu sugiro a todos, ao longo do webinar, façam as perguntas que vocês acharem necessárias. Daqui a pouco o Thomas vai dar uma explicação de como isso deve ser feito. Eu gostaria de antecipar também que nós teremos ainda 2 webinars que tratarão do metaverso, um deles acontecendo em junho e outro em julho. E eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. Um deles tratará do que já foi feito e o último webinar vai dizer o que é possível fazer. Contamos com todos vocês nessa trilogia. Vocês que estão nos acompanhando hoje, por favor, participem desses 2 próximos webinars que vão trazer um universo de informações e uma visão desse mundo novo que o metaverso nos oferece. Thomas, eu gostaria, então, agora de pedir para que você faça as explicações aí, tanto do preenchimento das perguntas, como do preenchimento da pesquisa de satisfação em relação ao nosso webinar, que deve acontecer no final do nosso evento. Ok, Pedro. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos novamente. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre a questão, como vai ser feito questões de pergunta, né, tudo mais. Na interface de vocês do Zoom, vai ter esse campo aqui chamado Q&A, que é Questions and Answers, né? Perguntas e respostas. Se você tiver algum insight, alguma dúvida durante a transmissão, vocês podem jogar as perguntas por aqui, que os nossos moderadores e os palestrantes vão ver as perguntas diretamente por este campo. Aqui também tem um bate-papo, só que isso aqui é mais mensagem para todo mundo, mas isso aqui seria mais destinado para os palestrantes, tudo bem? Agora, com relação... e também fiquem atentos, no final desse webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, né? A gente vai colocar um link e o QR Code na tela para vocês verificar, assim, para dar essa opinião de vocês, como foi o webinar, e a gente sempre saber como que vocês estão gostando ou não, algum assunto, uma particularidade que vocês gostariam que tivesse nos próximos webinars. Aí a sua opinião é muito importante para a gente poder melhorar mais ainda os webinars, tudo bem? Pedro? Oi, tudo bem. Muito obrigado aí pelas explicações. Só reforçando a importância da inserção das perguntas ao longo do webinar e a importância do preenchimento do formulário da pesquisa de satisfação. Agradeço vocês por participarem desse nosso momento. Então, agora chegou o momento de eu me apresentar e eu começo com uma grande dúvida. Eu não sei se eu me apresento como Pedro Ivanov, fundador do Hub da Gestão, juntamente com mais 7 pessoas que são voluntárias nessa iniciativa que nós temos, que é totalmente filantrópica, não visa nenhum resultado financeiro, ou me apresento como um avatar do Alessandro, porque hoje o assunto é metaverso, então eu posso ser um avatar ou posso ser o fundador do Hub da Gestão. No final, até o final, eu vou escolher em que cenário que eu me insiro melhor. Mas o importante é vocês conhecerem o Alessandro. E, Alessandro, por favor, se apresente
mostrando a eles assim quem você é e o quanto você está inserido no mundo metaverso. Vamos lá, eu me chamo Alessandro Heringer Milagres, tenho 50 anos, trabalho com tecnologia há uns 35 anos, né, desde quando eu conheço como gente, e há algum tempo já eu tenho estudado e tentado entender para onde, que mundo que a gente está caminhando, né? Que mundo que a gente está querendo construir. E tem eu li uma época de um economista que ele falava que o, o, os fatos indicam o caminho que a gente vai chegar lá na frente, não o contrário, né? Não o caminho que indicam os fatos, mas os fatos que indicam o caminho. E nisso, de 2 anos atrás, a gente começou a estudar muito profundamente o que era o metaverso e o resultado de algumas tecnologias que estavam acontecendo, o fracasso, né, que tinha sido algumas iniciativas há um tempo atrás, né, tipo óculos virtuais, realidade aumentada, realidade virtual, o que eles tinham errado e para onde que a gente estava caminhando. E nisso a gente começou a estudar. Hoje, eu sou Chief Metaverse Officer da cidade de Matarazzo, que é como diz o nosso fundador, um momento de um Netflix da vida, que propõe mudar culturalmente as cidades. E o metaverso talvez seja a grande ferramenta para essa escala. Então, é isso que eu faço, sabe? E é isso que eu gosto de fazer. E obrigado pelo convite, Pedro, e fico muito feliz pelo convite, por estar ajudando e passando cada vez mais informação para as pessoas. A transformação cultural, ela acontece através da educação, né, cara? Então... Sem dúvida. E agradeço demais a tua presença, você ter aceito o nosso convite de participar de mais um evento nosso. Mas eu não vou deixar a tua vida fácil hoje não, tá, Alessandro? E vou começar com a primeira pergunta, facinha, facinha. O que é preciso saber sobre o metaverso? Cara, o metaverso nada mais é do que você pegar o mundo físico e escalar ele em vários universos. E você só faz isso com a tecnologia, né? Se você pensar bem, quando o primeiro conceito de metaverso que existiu na década de 90, um escritor escreveu um livro falando que o personagem principal desse livro no mundo real era um cara que vendia pizza, que entregava pizza, não menosprezando quem entrega pizza, mas é uma profissão comum, né, no nosso dia a dia. E no metaverso, no conceito que ele criou de metaverso, esse jovem era um cavalheiro que salvava a mocinha lá. E esse conceito foi sendo aprimorado e esse nome foi utilizado para tudo. Então, a definição mais simples de metaverso que você pode ter, a mais tranquila, é a forma que eu levo o mundo físico para universos diferentes. E onde esses universos têm uma física própria, uma realidade própria. E nesse universo, né, quando a gente fala tanto hoje de igualdade, de ESG, de todo mundo ser igual, você realmente pode ser o que você quiser. Se você quiser, se você é um homem, quer ser uma mulher, você pode ser. Se quiser ser um anão, se quiser ser um gigante, se quiser ser um dragão, uma libélula, não existe limite. E quem determina isso é esse próprio metaverso e a sua comunidade, vamos assim dizer. Então, é exatamente essa escala tecnológica, que é o caminho que a gente acho não, que é o caminho que melhor projeta o futuro da humanidade. Porque daqui a pouco a gente não tem mundos para consumir, né? E no metaverso você não consome matéria-prima, né? Você consome dados. Então, é uma mudança de raciocínio incrível. Mas eu acho que é isso, tá? Responde a sua pergunta. Não, com certeza, como não sei a dimensão de tudo isso, eu acho que você já começou muito bem explicando por onde começar e o que considerar em relação a tudo aquilo que a gente tem pela frente. Agora, eu gostaria de chamar o Thomas para apresentar uma primeira pesquisa, que é uma pesquisa de interação entre os participantes e o palestrante.
A pesquisa tem uma pergunta bem simples também. O que você conhece de metaverso? Então, existem as opções aí que estão citadas. Por favor, coloquem, apontem qual é a opção mais aderente que vocês consideram na realidade de vocês, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Muito bem, já temos os resultados e vamos lá. A mais votada foi: já li alguma coisa sobre esse assunto, com 61%. A segunda, não sei do que se trata, com 28% dos participantes reconhecendo que ainda não leram sobre esse assunto e que estão aqui conosco, querendo aprender alguma coisa. Muito obrigado por estarem e aprenderem junto conosco o que significa metaverso. Me interesso e leio muito sobre isso, 6%. Parabéns por darem importância a isso, e vocês vão ver o quanto que esse assunto é importante no mundo de hoje, no mundo de hoje, e trabalho com isso, 6%. Está vendo, Alessandro? Você tem aí parceiros de luta. Então, deixa o e-mail dele para mim, porque eu preciso. Tá bom. Legal, olha, olha, mande mesmo, viu? Alessandro é bom nisso, viu? Então, o que eu gostaria de perguntar para você, dentro dessa visualização que a gente teve em cima das respostas, tá? Uma pergunta que assim, importante para a gente dar o pontapé inicial dentro da nossa conversa. O que é o metaverso? É a escala do mundo real em um mundo virtual. E para você conseguir fazer essa escala, né, para você acreditar que realmente você está no mundo real, você tem que gerar empatia. Para gerar empatia, você tem que ter imersão. O metaverso, ele surgiu muito forte no pessoal de games, né? O pessoal de games, se você pensar bem, eles conhecem esse conceito tem uns 10, 12 anos. Eu costumo jogar videogames, MMO, esses games online, né? Há 12, 13 anos. Então, assim, isso já nasceu há muito tempo. A molecada, hoje em dia, não tem nenhum problema de ver isso, de acompanhar isso. Para as pessoas que têm pouco conhecimento ou que não participam muito desse mundo dos games, realmente é um conceito difícil, porque ele fala assim, cara, mas eu já ouvi falar daquele Second Life que deu errado. Realmente, a questão de empatia da época, da tecnologia, aquilo falhou no processo de construção do que eles pretendiam. Hoje, com a tecnologia chegando ao ponto que a gente está chegando, com os óculos, né, as realidades aumentadas, puro, com a realidade virtual chegando no ponto que ela está chegando, a gente perde esses limites. E então, o que acontece? Acaba acontecendo essa empatia e realmente você é mandado para aquele mundo, né? Que é o mundo virtual. E a escala disso é infinita. Eu posso estar ao mesmo tempo em 3, 4, 5, 10 mundos, desde que eu tenha minha consciência que cada um eu estou fazendo uma coisa diferente. A gente é engraçado, né? Que a gente mata uma lei da física, né? Que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O metaverso joga essa lei da física realmente no lixo, né? Eu estou aqui com você e se eu tivesse aqui, fisicamente estou aqui sentado numa cadeira, mas se eu estivesse, quando eu estou dentro de um outro metaverso, eu também estou inserido naquele universo. E o bom da gente pensar nisso, que essa questão de empatia que é importante, por que surgiu isso muito forte no mundo de games, é porque você acabou criando uma comunidade que tem um objetivo comum ali. E é engraçado, né? Se você pensar no Fortnite como um exemplo aqui, quem já jogou Fortnite, às vezes você joga 10 minutos de Fortnite, você fica 1 hora tem um lugar que é tipo uma sala,
que os jogadores se reúnem e começam a trocar NFTs, trocar coisas, trocar armas, trocar roupas. E lá eles ficam, às vezes, 50 minutos e ninguém vai para o jogo. Porque, realmente, você começa a entender que o ser humano ele precisa se socializar. E você acaba julgando para se socializar. Então, o metaverso é uma volta um pouco do mundo digital para um modelo de recriação de empatia, sabe? E isso que é fantástico. Eu acho que a gente, no mundo digital, a gente isolou as pessoas, né? Deixamos as pessoas distantes. Na pandemia, a gente viu o quanto é importante a gente estar junto. E o metaverso, ele aproxima as pessoas que têm um ecossistema, uma comunidade muito comum. Eu acho que a melhor definição do metaverso é essa, cara. É você levar o físico que a gente tem hoje para o digital, escalando isso. E aí vem uma pergunta. Já existe uma ideia mais clara de como o metaverso será usado? Tem experimentações, né, Pedro? A gente tem... Você sabe que aquele conceito, né, de early access, né? Quer dizer, quem usa primeiro paga pelo preço. Mas os games, a gente sabe que isso já é inevitável. No mundo de games hoje, você tem jogos como Fortnite, como Final Fantasy XIV, são jogos que eles levaram as empresas que os construíram a criar verdadeiros impérios, né? A dona do Fortnite, na verdade, é uma empresa chinesa, que é o maior conglomerado de tecnologia hoje no mundo. O Final Fantasy XIV da Square Enix, a Square vendeu todos os estúdios dela e ficou apenas com o estúdio o verdadeiro estúdio japonês dela. Ela vendeu os estúdios do Canadá, os estúdios da Europa, e ficou apenas com o estúdio japonês, porque só o Final Fantasy rende para ela, por mês, 500 milhões de dólares. Então, assim, são quantias absurdas. Por que isso? Porque conseguiu gerar uma comunidade e tem lá 200 milhões de pessoas que jogam aquele game. O Fortnite, por exemplo, teve um show de um DJ chamado DJ Marshmello, que eu nem sei quem é, que deu 10 milhões de pessoas durante 10 minutos. Online, vendo o show do cara no Fortnite. Alguns filmes hoje são lançados, os trailers são lançados previamente no Fortnite do que na própria mídia comum que a gente conhece. Então, saindo do mercado dos games, a gente começa a entrar no novo mundo, né? A Dior começa a fazer desfiles de moda no metaverso. A Accenture criou um conceito chamado NT Floor, quer dizer, você contrata uma squad, um time de desenvolvimento, e esse time trabalha no metaverso. Então, o ponto dele, vamos dizer assim, é a partir do momento que ele se conecta no metaverso e daí ele está com o grupo dele. E não importa onde as pessoas estejam. A cidade Matarazzo, onde eu trabalho, pretende ser uma das primeiras empresas a vender itens reais, né? Físicos, além de tokens, além de NFTs. A gente vai vender coisa física, o mesmo que a gente vende hoje na loja física, a gente vai vender no metaverso. E isso vai acontecer com todo mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer desde pouco tempo. Então, a aplicação sai do mundo de games e vai passar para qualquer lugar. Aí, se você começar a entrar no metaverso, numa realidade aumentada, você começa a imaginar que daqui a pouco os controladores de voo vão ver os aviões na sua frente ali, eles vão poder configurar e falar com o avião, ó, vire tanto para a direita, tanto para a esquerda, ou mesmo os projetistas vão fazer projetos. Para você ter ideia, o projeto que a gente faz hoje na cidade de Matarazzo é meio que parecido com Minority Report. Não sei se alguém lembra do filme, mas a gente pega um objeto, puxa o objeto e coloca no lugar. E essa tecnologia está pronta. E não tem custo para isso. Eu tenho um óculos de R$ 2.500 que eu resolvo isso. Então, assim, tem alguém que colocou aqui, né? Hoje tem até gente falando que reproduzir cheiro. Eu vi numa feira, não fui, porque a gente estava meio fechado coisa, mas já tem um aparelho que você bota no nariz e que você sente cheiro do ambiente que você está, né? E isso tudo é focado, né? Isso tudo é focado para gerar aquele negócio, a empatia, a questão de comunidade. Mas é isso, o caminho é infinito. É você imaginar o que eu faço hoje na realidade
e ampliar isso algumas vezes. Então, já existe mercado para isso. Assim, eu vou complementar com uma questão aí, que assim, a gente lê bastante coisa sobre isso, mas a gente fica ainda muito fortemente ligado a uma coisa virtual, uma coisa que está longe da gente, tá? O que é preciso para que isso seja uma realidade para uma camada mais ampla da população? Primeiro, a gente tem alguns problemas técnicos para resolver, né? Não é tudo maravilha. Mas você tem que... o metaverso que ele se propõe é o contrário do que as pessoas imaginam, né? Porque o metaverso é o resultado de várias tecnologias que tentam levar o mundo para um mundo melhor. Um mundo, primeiro, em que as pessoas, as comunidades ficam mais unidas, e, ao mesmo tempo, um mundo que a gente consuma menos. Por que consuma menos? A gente não tem 5 planetas para consumir, né? Isso é até um outro tema que a gente pode discutir. Mas, no metaverso, quando eu vou fazer uma cadeira, eu não gasto nenhuma folhinha de árvore. São bits, né? Então, eu vou construindo isso. E se você pensar em escala, significa o quê? Que eu tenho que ter pessoas, artistas que estavam hoje, né? Que antigamente eles iam lá e esculpiam a cadeira, e hoje máquinas esculpem a cadeira, então não existe mais aquele emprego. Eu vou dar emprego para essas pessoas porque elas vão construir uma cadeira dentro de um novo universo. Então, assim, a gente começa a retomar aquilo que a gente tirou das pessoas, sabe? A TI, o grande problema da TI, né, da tecnologia em si, é exatamente isso, né? O mundo está cada vez mais desigual, cada vez tem menos poucos milionários, e na maioria deles são quem trabalha com tecnologia ou algo a favor da tecnologia, porque é o que escala, né? E, e as pessoas estão ficando cada vez mais pobres porque não vai ter emprego, cara, sabe? Por quê? Porque a gente não tem como ficar construindo tudo de novo. Então, a gente pode escalar o que a gente já construiu no físico, no mundo digital, desde que, de novo, né, o nosso cérebro consiga entender que aquilo é real. Por isso que o fator empatia é muito importante. E para a pessoa entrar nisso, cara, eu vou te dar um exemplo, né, de novo, o meu óculos aqui, né, o óculos da nova versão aqui, estou fazendo a propaganda da Meta, que eles deviam me dar. Eles não dão. Esse óculos custa R$ 2.500. Mas isso vai ser uma peça de museu daqui a uns 4 anos, 3 anos, eu acho. Então, assim, mas hoje ele já funciona e você já consegue interagir com a sua mão dentro de qualquer ambiente desse. A outra questão, blockchain, tokens, a questão de computadores nas nuvens, isso tudo faz parte das tecnologias que evoluíram para chegar no ponto de hoje. Se a gente não tivesse isso, a gente não teria como te falar o que vai acontecer e o que precisa fazer. Mas quem quiser saber mais sobre metaverso, cara, é comprar um óculos desse, botar na cara e ver o que já tem. E assim, daqui a 2 anos, quem não tiver, daqui a 2 anos, esse tipo de reunião que a gente está fazendo, ela não vai acontecer mais no Zoom. Quer dizer, corrigindo, ela não vai acontecer mais nesse tipo de Zoom. Ela vai acontecer naquele tipo de Zoom. Sabe? Aí fala assim, Alessandro, você está pensando... Não, não é, cara. O Bill Gates, né, ele tem uma passagem muito legal. Eu não estou aqui defendendo o Microsoft, nem nada disso, mas eu gosto muito de ouvir o Bill Gates. Em 85, ele foi no programa do David Letterman e ele falou para o próprio David Letterman que em 5 anos todas as casas dos Estados Unidos teriam um computador. Em 87, todas as casas dos Estados Unidos praticamente tinham computadores. Em 90, o David Letterman perguntou para ele, 93, o David Letterman perguntou para ele, o que é essa tal de internet? E ele falou assim, uma coisa muito grande, e que daqui a 5 anos todas as casas dos Estados Unidos vão ter a internet. Aí o David Letterman brinca com ele assim, você falou isso dos computadores, eu acho que não vai acontecer de novo. Pouco mais de 2 anos, todas as casas tinham internet nos Estados Unidos. O Bill Gates tinha falado no Notesgate, que ele escreve, né, um bloco de notas dele, no final do ano passado, ele falou que ele tinha errado a previsão sobre o metaverso. Ele falou que daqui a 10 anos as pessoas iam estar se envolvendo no metaverso. Aí ele colocou lá no final de 2021, daqui a 3 anos não vai existir mais reunião na frente de um computador. As reuniões vão acontecer no metaverso.
Então, assim, é esse o caminho, cara. Eu não vejo outro caminho a não ser isso. Até para geração de empatia. Imagina se todos nós estivéssemos aqui no ambiente virtual e eu olhava para o lado, eu estava vendo a plateia, que cada um está na sua casa. Mas eu estava vendo aquela pessoa. Qual é a sensação de empatia que isso transmite, ao invés de eu estar vendo? Eu estou vendo aqui o Pedro e o Thomas lá em cima. É diferente, cara. Quando você está dando aula, quando você está vendo a pessoa, o olho da pessoa. E o metaverso é isso. É a gente conseguir aproximar as pessoas sem elas saírem de casa, sem elas terem que pegar um avião, um ônibus, um barco, um carro, qualquer coisa dessa. Por quê? Porque está acabando os recursos naturais. Mas é isso. Agora, Alessandro, você explorou, acho que de uma forma muito rica, o uso do metaverso. Você citou uma série de exemplos, quer dizer, parece que nada disso tem um limite, né? Parece que o céu é o limite, né? Mas, assim, você já pensou quais seriam os impactos, porque isso é consequência do uso, né? Os impactos do uso do metaverso? Impactos, eu acho que o primeiro que a gente resolve é que a gente vai ter que criar pessoas para construir o metaverso, né? A humanidade, durante talvez os 10 mil anos que a gente conhece de história da humanidade, né? A gente construiu esse mundo que a gente vive, mas nos últimos 100 anos que a gente realmente construiu o mundo que a gente está aqui, né? Esse mundo que a gente conhece, você não tem muitas casas ou muitos prédios há mais de 100 anos atrás. Talvez na Europa tenha, né, há 500 anos, mas aqui no nosso continente, se você for pensar bem, a maioria das construções, a maioria das coisas que a gente construiu nos últimos 100 anos, a gente vai ter que fazer em diversos mundos a toque de caixa. A mesma coisa é o web, né? Se você imaginar que há 20 anos atrás não tinha 20, não, 30 anos atrás não tinha uma página web no mundo, e hoje quantas páginas web você tem no mundo? A diferença da web para o metaverso é que ele vai ser em 3D. E aí a gente vai precisar dos mesmos artistas que construíram o nosso mundo, né? Não são as mesmas pessoas, mas as mesmas figuras, vamos dizer assim, vão construir nesse universo. Esse novo universo. E cada universo desse tem uma física específica, regras específicas, modelos específicos. Então a gente abre um leque de oportunidades de emprego, de ressocialização, de entendimento que o que vale é o indivíduo e sua comunidade, sabe? Esse negócio de país, de moeda, isso é muito cafoninha, isso é muito... Cara, aqui eu sou Brasil, eu atravessei uma linha, eu virei Argentina. Qual o sentido de território num lugar, cara, que todo mundo é igual, que o planeta é o mesmo? Então a gente vai começar a entender que cada movimento que a gente faz nessa sociedade vai propagar. Assim, tirando a viagem disso, para entender voltando à sua questão, o fantástico disso, na minha opinião, é que a gente vai conseguir, né, socializar de verdade o nosso planeta e voltar, talvez, o que a gente deveria nunca ter perdido, né? Que é imaginar que, cara, quando um cara tá passando fome do meu lado, não adianta eu andar de Lamborghini, velho. Por quê? Eu sou o bonitão que anda na Lamborghini, mas o cara tá passando fome, velho. Pô, entende? Então, assim, eu penso muito nisso, né? Recuperar os empregos que eu mesmo tirei, cara. Porque eu fiz um monte de sistema que desempregou um monte de gente. E quando eu penso no metaverso, eu falo, não, velho, agora eu vou empregar um monte de gente, sabe? E não é só o programador, né? Não é só a minha classe. É os artistas, é os arquitetos, engenheiros, pessoas para física, pessoas da ciência, pessoas para cultura, difundir realmente, né? Música, tudo. Quando a Agora, gente... Alessandro, eu vou abrir um pouquinho mais esse tópico aí, que eu acho que é extremamente importante, porque isso dá uma dimensão, uma visão futura muito interessante para esse que já pode ser chamado de um mundo novo, possível mundo novo, tá? Tem duas palavras aí que hoje são extremamente fortes, né? Sustentabilidade, tá? E que dimensão o metaverso pode abrir para a sustentabilidade? E uma outra questão em termos de aprendizagem, tá? Como que o metaverso ele pode impactar em relação de aprendizagem, que é essencial para todos nós no mundo de hoje, tá?
A sustentabilidade, Pedro, ela vai acontecer naturalmente, né? A partir do momento que eu paro de queimar os recursos naturais do nosso planeta. Porque eu vejo o pessoal falando, né? Nós vamos mudar a matriz energética para energia elétrica. Beleza, cara, mas para fazer energia elétrica também gasta energia, seja ela solar, seja ela hidráulica, ou seja ela na Europa, por exemplo, com carvão. Então, a energia não se transforma, né? Então, a gente tem que usar isso de alguma forma melhor. Então, ela vai acontecer naturalmente. A educação, que é a coisa mais fantástica, né? O modelo educacional nosso, talvez esse que a gente conhece, deve ter uns 150 anos. Foi aprimorado, 200 anos, sei lá. Mas foi aprimorado muito nos últimos 60 anos. E qual é a grande diferença? A grande diferença é por causa do metaverso, a relação de empatia com aquilo que eu estou estudando vai ser muito maior. Vamos a um exemplo. Eu sou uma empresa de educação e crio a Grécia Antiga e coloco NPCs, né? NPCs um avatar não real, que é uma inteligência artificial, para representar personagens históricos. Então, imagina que eu boto a Grécia Antiga, coloco lá o Aristóteles e toda a turma dele lá, andando lá na Grécia. E boto os estudantes para andarem na Grécia como se como se estivessem realmente lá. Ele vai lá Participante da história, né? Isso, ele vai lá e vai conversar com a tiazinha que vende produto e vai perguntar: o que você está vendendo aí, tia? Aí a tiazinha vai falar exatamente o que está vendendo, que é lá, sei lá, o doce grego da época, a comida grega da época. Essa blusa, quanto que custa? Que não é uma blusa, né? Deve ser sei lá, um pano que joga nas costas e tal. E, ao mesmo tempo, vai estar Aristóteles falando lá para os seus discípulos sobre o que ele acha do mundo, ou Pitágoras discutindo o teorema de Pitágoras. Eles não vão ver isso de um professor. Quer dizer, o professor vai estar lá também como avatar. Mas eles vão ver isso na realidade. E nada é mais imersivo e mais aprendizado do que você estar naquele momento do fato. Todas as experiências que a gente tem na nossa vida, se você for imaginar desse jeito, que a gente recorda da nossa infância, você lembra assim, eu lembro muito do meu avô, por exemplo, que ele tinha uma fazenda no interior de Minas com o Espírito Santo, e a época mais rica da minha vida, que tudo que meu avô fez ali, cara, eu gravei e nunca mais esqueci. O jeito que ele segurava o gado, o jeito que ele amarrava a égua, o jeito que ele pegava na arma um dia para matar uns bichos, ou para espantar os caras que estavam invadindo a fazenda. É incrível isso, né? Até coisas ruins a gente lembra. Mas por quê? Porque eu estava naquela imersão. Então, e nos meus momentos de escola, muitas coisas a gente não lembra, porque é aquele negócio, era um caderno branco que a gente ficava escrevendo. Agora, imagina você vivenciar a história propriamente dita e participar dela. Você vê o Pedro, o Dom Pedro proclamar a independência lá nas margens do Ipiranga, né? Que hoje nem existe mais o Rio Ipiranga, né? Porque o Ipiranga, o São João, era um córregozinho, não tem mais lá. Então, assim, você vê isso na real, ele levantando a espada, falando, tudo bem. Mas não aconteceu desse jeito. Beleza, cara, está no livro de história, a gente replica igual. E você participar disso. Então, a grande revolução do metaverso, uma das grandes revoluções, é exatamente na questão de educação. Eu, como professor, né, eu sempre tento levar para um modelo real aquilo que eu estou querendo ensinar. E aí o meu trabalho vai ser muito facilitado. Eu te falo que ele vai ficar muito mais imersivo. Eu não vou precisar pedir para o aluno ter atenção. Ele vai estar dentro da Grécia ou dentro lá de São Paulo, vendo a proclamação da independência. O menino nunca mais vai esquecer isso. Nossa, Alessandro, acho que a gente pode ficar horas falando sobre tudo isso e não tem limite novamente, sabe? Quer dizer, é fantástica a dimensão e a oportunidade que essa tecnologia, esse princípio pode trazer a todos nós como seres humanos. E como tudo na tecnologia, tem que se olhar para o lado bom e tentar evitar a visão negativa, porque sempre tem alguém que vai querer aproveitar isso de uma forma não muito adequada. Mas o importante, nós temos a ferramental e temos a oportunidade. Então, vamos lutar por isso daí. E agora eu vou chamar o Thomas novamente para apresentar uma pesquisa, a segunda pesquisa, que tem como pergunta: sua empresa tem alguma ação ligada ao metaverso? Trazer para a realidade dos participantes agora, tá? Por favor, vejam aí qual a opção que cabe melhor à situação de cada um de vocês, e a gente vai se falar daqui a pouco.
Então, vamos lá. As respostas. Vamos seguir o mesmo critério da anterior. Vamos conversar por aquilo que tem maior pontuação. 62% dos participantes afirmaram que nunca falamos sobre isso. Aí, na sequência, 23% dizem existem alguns comentários sobre possível uso, mas nada que tenha andado mais para frente. 8% dizem que temos um grupo de estudo de uso do metaverso, que é muito significativo, importante, e 8% já usamos. Novamente, quer dizer, já estamos entrando no mundo efetivo de uso da oportunidade tecnológica ligada ao metaverso. Tá? Isso trazendo, obviamente, para o mundo de negócio ou para qualquer outra iniciativa que possa estar ligada a tudo isso que a gente está conversando. Então, eu gostaria de ouvir de você, Alessandro, e, se possível, assim, de uma forma mais resumida, para a gente não estourar o tempo, o que as empresas já criaram para o metaverso, dentro da realidade que a gente tem. Você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Eu falei um pedacinho, né? A Accenture, vamos falar das aplicações ou você quer saber o que as empresas criaram no sentido de criação de metaversos? Criação, que eu acho que é mais efetivo, já é resultante, né? Tá, vamos lá. Hoje você tem um ambiente corporativo, você tem a Microsoft com um estudo, um software experimental chamado Outspace VR. Esse talvez seja a grande mudança. A Accenture criou em cima desse ambiente, o NT Floor. Algumas empresas já fizeram desfile de moda, já estão fazendo lojas. A gente da Matarazzo está pensando também em usar esse ambiente. Você tem Decentraland, que é um grande exemplo de metaverso, que tem, além de jogos, cassinos, tem a Rua da Moda, e tem a Rua dos Carros. Lamborghini, Mercedes, BMW, Audi, elas lançam o carro hoje antes no metaverso, para as pessoas avaliarem se aquele carro é legal, se aquele carro é bom, para depois saber se vai produzir aquele carro. Por quê? É muito mais fácil eu fazer um modelo no metaverso, deixar as pessoas entrarem no meu modelo, participarem, tentar dirigir, do que eu fazer isso fisicamente. Então, eles já fazem isso. Você tem a questão dos jogos, né? Hoje, o PlayStation, né? Aqui do meu lado, o próprio Xbox, todos estão pensando nesse caminho de imersão, de comunidade, como é que eu posso fazer fora Fortnite da vida, LoL, Final Fantasy XIV, entre outros que você pode entrar. E assim, o grande... E você tem o Facebook mudando de nome para Meta, inclusive o nome Meta vem referenciado a isso, que é uma imposição, porque eles sabem que o modelo de rede social que foi construído, né, era só um treinamento para a gente ir para um modelo mais imersivo. E o Meta nada mais é do que isso, e muitas empresas estão envolvidas nisso. Embora seja um contraponto que a Facebook está lutando, agora a Meta luta contra a Google, Microsoft e Apple. Então, eu acho que eles vão perder a luta, porque Google, Microsoft, Meta e Apple vão ganhar essa luta com o modelo que eles estão apresentando. Mas aí é uma outra discussão que demora mais uma meia hora para a gente discutir. Sem Mas é dúvida. isso, cara. E, Alessandro, eu queria te perguntar, porque sempre que a gente entra dentro desses cenários de começar a construir um mundo novo, vem sempre aquela pergunta, assim, os reguladores, eles estão preparados, estão prontos para regulamentar o metaverso? Existe Não, algum sentido essa regulamentação? É necessária? Qual a tua opinião sobre isso? não estão prontos. Existe uma grande preocupação em todos os sentidos, porque, de novo, você pode ser o que você quiser, né? Para o bem ou para o mal. Eu estou vendo aqui, né, o pessoal nas perguntas aqui falando de nocivo. Cara, o ser humano ele é nocivo a si mesmo, né? Então o meio que não faz o ser humano nocivo. O ser humano usa o meio
para tornar aquele meio nocivo, né? Então, o grande problema é que a gente vai ter que escrever muita coisa. Você pode imaginar que as pessoas podem tratar outras pessoas do mesmo jeito que elas tratam mal num ambiente público, né? Que a gente está no estádio de futebol. Se você trata mal alguém lá, é homofóbico, ou qualquer outro, ou um racista lá, cara, você vai levar esse reflexo na sua vida no metaverso. A questão do metaverso passa, na minha opinião, por uma identificação única, que aí vai ser a grande revolução. Mas isso é um tema também para a gente falar muito, que eu imagino que vai ser um blockchain baseado nisso. Por isso que o Facebook mudou para a Meta, ele queria ser esse grande único registro, né? E quando a gente fala de metaverso, a gente tem que pensar que é o Web 3.0, em que nenhuma empresa pode ser dono da identidade, mas a identidade tem que ser única. Então, eu tenho que ser o Alessandro em todos os metaversos. Quando a gente conseguir fazer isso, eu não vou lá e tratar os outros com racismo ou com homofobia, por quê? Eu sou o Alessandro do mundo real. Então, as penalidades vão acontecer comigo no mundo real, porque eu sou identificável. A partir do momento que você tiver essa identificação. Se não, cara, vai ser um Deus nos acuda mesmo, porque as pessoas não vão conseguir identificar. Eu tenho 10 Alessandros no virtual e eu vou ter o Alessandro malzinho. São os fakes da vida, né? Exato. Então, o único jeito de resolver isso é com blockchain. E aí tem um conceito de Block ID, por isso que eu falei que a Apple, Google e Microsoft e o MIT, né? Por isso que eu estudei lá, então eu recebo muita informação e eu estou acompanhando muito de perto, porque isso muito me interessa, está criando um modelo de Block ID único. E quando tiver isso, e você imagina por quê? Microsoft, Apple e Google. Porque Google e Apple são donos de 100% dos sistemas operacionais de celulares. E a Microsoft é dona de o que sobrar do computador convencional. Então, por isso que eles estão criando esse modelo de blockchain ID. E é isso que vai ser o modelo, tá? Na cidade de Matarazzo, inclusive, a gente está pensando em construir isso. Maravilha, obrigado, Alessandro. E agora eu vou chamar o Thomas novamente para apresentar a terceira e última pesquisa, que trata qual sua opinião sobre o futuro do metaverso. Vamos ver o que as pessoas enxergam ou consideram em relação a esse futuro. Então, estão as opções aí novamente. Por favor, escolham aquela que melhor se adequa àquilo que vocês imaginam em relação ao futuro metaverso. Muito bem. Então, seguindo novamente a metodologia que a gente empregou, 67% acreditam que vai crescer de importância na linha do tempo e gerar resultados em relação a isso. Tá? 17% vai crescer de importância na linha do tempo, mas não vai crescer continuamente em relação a que se espera. 8% dizem que vai ser de baixa aplicabilidade e 8% dizem que rapidamente vai ser essencial nos negócios. Então, a gente percebe que existe assim, uma tendência muito forte de acreditar que metaverso faz parte desse futuro, tá? Só que eu gostaria de perguntar uma coisa que acho que é essencial a gente ter essa visão. Alessandro, o metaverso é um sucesso garantido ou você vê algumas barreiras, algumas armadilhas aí que podem prejudicar aquilo que poderia ser uma boa ideia, tá? Vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Porque é futurologia. Sucesso garantido é muito relativo, né? Eu posso ter sucesso garantido de nicho. Ele já é um sucesso garantido para os games, por exemplo. Então, o conceito de sucesso garantido depende do seu prisma. Mas eu diria que o metaverso é a evolução de tudo que a gente chegou até hoje em matéria de tecnologia.
Ele vai ser mais um meio, e pode ser o único meio no futuro, como não pode ser, mas ele é a evolução do que isso que a gente está fazendo aqui, né? A evolução da web, a evolução da internet, a evolução do blockchain, a evolução do modelo de token, a evolução da humanidade. Agora, ele vai ser um sucesso? Ele já é um sucesso, porque se você perguntar isso para os caras da Riot Games, eles vão te falar assim, velho, se não existisse esse troço, eu tava quebrado. Se você perguntar isso para Square, ela vai falar a mesma coisa. Então, assim, tecnicamente ele já é um sucesso. Se perguntar para o Facebook com o óculos, né? Que você fica na lista de espera quase 2 meses para receber um óculos, ele já é um sucesso. Agora, mas, de novo, depende do prisma de sucesso. Eu lembro, né? Só posso falar uma coisinha, né? Meu pai, década de 90, eu estava entrando na faculdade, eu falei assim, pai, vai surgir um negócio aqui muito bacana, que é uma rede de computador. E esse negócio, pai, eu não sei te explicar ainda não, mas o seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa, ele era representante de imóveis. O cara da loja vai comprar direto para a fábrica através do computador. E o seu trabalho não vai existir mais. Eu não sei quanto tempo vai demorar, não, mas acho que não demora muito. Quando eu converso com meu pai hoje, ele fala comigo: Nossa, filho, você me falou lá em 90, se eu tivesse pensado daquele jeito que você tinha me falado, eu teria mudado de outro ramo, porque meu pai, 4, 5 anos, quebrou. Porque com a internet, evidentemente, o representante comercial de bens de alto valor e de pouca rotatividade deixou de existir. Então, assim, de novo, um livro que veio da década de 90 também, Quem Mexeu no Meu Queijo, pode ter certeza, gente, o queijo da gente está sendo redividido. E se a gente não pensar um pouco na frente ou fora da caixinha e ficar achando, ah, não, ninguém está mexendo com o meu queijo, não. Cara, estão mexendo no seu queijo. Tá? Todo mundo mexendo no queijo dele. Então, o metaverso é mais uma mudança que vai acontecer na sociedade. Assim como aconteceu quando a gente colocou esse aparelho aqui na mão. Né? Se você falasse há 30 Sem anos atrás, dúvida. todo mundo ia ter um pedaço de vidro, um processador na mão, ninguém acreditava não ser há 30 anos atrás. Alessandro, eu gostaria de fazer um comentário complementar. Eu pessoalmente acredito que o sucesso no nosso mundo de hoje tem sempre uma associação ao temporal, tá? E esse temporal, ele pode se estender mais no tempo ou encurtar, dependendo de como a gente lida com aquilo que a gente criou, com aquilo que a gente fez, ou como a sociedade reage em relação àquilo que a gente fez. Porque novas coisas podem estar acontecendo que transformam totalmente o cenário. Tá? Então, é só essa leitura complementar. Então, essa pergunta aí, sucesso garantido, não existe mais o sucesso garantido, existe o sucesso temporal. Tá? Opinião pessoal minha, tá? Desculpa ser um pouco palestrante nesse momento também, tá? Não, Mas não podia deixar de falar, tá? concordo com o seu posicionamento, né, Pedro? Porque a gente pode falar aqui durar 10 anos, 20 anos esse trem aqui e inventarem outra coisa que não chama metaverso, chama altiverso, e o altiverso funcionar, É ou isso alto aí. alguma coisa. Tá. É relativo. E aí, eu gostaria de estar fazendo mais uma pergunta que diz respeito a como podemos preparar nossas empresas para esse novo caminho. Agora, trazer o de fora para dentro de uma situação que é complexa como um todo, mas tem que ser entendida, tem que ser praticada e tem que ser estruturada, assim, tem que ser construída, tá? É, Então, como fazer isso? eu acho que os pequenas empresas, médias empresas, elas têm que começar a analisar que num espaço muito curto de tempo, elas vão ter que colocar talvez o seu business em um outro canal de vendas. E, e elas têm que estar preparadas para isso. Assim como foi a transformação de todas as empresas hoje, né, que vendem, estarem vendendo no digital, né? Todo mundo tem um portal, ou usa um marketplace, ou tem um atendimento por chat.
vai surgir mais uma camada. Ah, e minhas camadas atuais vão acabar? Provavelmente durante o tempo não, mas um dia vai acabar esse modelo que a gente tem hoje, porque você vai ter que estar em algum lugar virtual com uma pessoa real, ou um avatar, atendendo isso. Então, você já tem que estar pensando, não executando nada agora? Não, não executa nada agora. Primeiro que tem algumas definições a serem definidas, né? Mas não é isso. Mas tem algumas coisas a acontecer. Block ID é uma delas, o modelo de blockchain, como é que vai funcionar, a questão de para onde que eu vou levar, para qual universo, é um problema, porque hoje você tem uns 200 metaversos, uns 200 universos para você escolher qual ir. E qual que vai ser esse? Não tenho a mínima ideia. Eu aposto muito nos tradicionais, né? Que a Microsoft está criando um bloco muito forte, então eu aposto muito nesse. Mas vai ter um monte. E a gente vai perder dinheiro. Quando a gente está na cidade de Matarazzo, fala, para qual que a gente vai, Ale? Eu falo, vamos para uns 5 ou 6, mas eu tenho certeza que 3 desses vai ser dinheiro jogado fora. Mas a gente que está na linha da frente, a gente está pagando para isso. Então, assim, eu não quero pagar para isso agora. Beleza, acompanha, vê o que está acontecendo, mas é uma camada, mais uma camada de venda dos seus produtos num primeiro momento. No segundo momento, cara, eu sou empresa de projetos, pode se preparar, a evolução do CAD. Você vai fazer em 3D num óculos. Eu sou empresa que controla tráfego. Legal, cara. Você vai ter os controladores de tráfego olhando realidade aumentada e fazendo dinamicamente, apagando, ligando farol com a mão deles, entrando numa planta, descendo o nível e tal, essas coisas assim. Então, tem que acompanhar. Não tem fórmula pronta para ninguém. Legal. E, assim, só para completar as nossas colocações de hoje, já existem fatos suficientes e conhecidos que indiquem uma tendência para o metaverso? Existem e são muito latentes, né? Uma empresa igual o Facebook, né? Uma das maiores empresas do mundo, mudar de nome é um fato latente. Vamos lá. As empresas de games com mais sucesso são as empresas que têm metaverso. Fato latente. O Bill Gates, né? Como eu falei, declarar, cara, não vai ter mais reunião sem ser no metaverso daqui a 3 anos. Fato latente. A internet 5G que está chegando, e aí é uma banda larga que é 10 vezes mais rápida do que essa que eu estou usando aqui, que é uma fibra ótica. Cara, isso vai ajudar na realidade aumentada. Empreendimentos igual a cidade de Matarazzo, onde eu trabalho, é um fato latente que vai acontecer. A revolução já começou. Isso eu não tenho dúvida. E quando você pensa também em componentes eletrônicos, a gente está todo mundo falando assim, não, mas está faltando chip no mercado. Por quê? Por que ninguém abre uma fábrica de chip e começa a produzir chip em larga escala? Porque eles sabem que os computadores vão para a nuvem. Eu não digo que é o servidor que vai para a nuvem, seu computador vai para a nuvem. E como você vai conectar nesse computador? Provavelmente com algum dispositivo, tipo um óculos ou um celular, que você conecta no computador. Então, assim, as empresas não estão investindo em produção de chip porque elas sabem que vai diminuir a produção de chip do mundo. Por quê? Porque eu posso colocar o computador na nuvem e várias pessoas vão estar conectadas ao mesmo computador pessoal. Você não vai ter mais computador pessoal físico. E é uma tendência. E contra, e contra fatos, né? A gente não pode lutar, né? Os Sem fatos dúvida. indicam a tendência. Só fortificam o objeto ou a essência, né? Exatamente. Alessandro, eu só gostaria de lembrar a todos os participantes que esse é o primeiro webinar da trilogia do Metaverso, que ainda nós vamos ter mais 2 webinars, um que vai estar tratando do que já foi feito, tá? E no terceiro, o que é possível fazer. É um exercício de futurologia. No segundo, o que já foi feito, a gente vai trazer um avatar aí que vai surpreender a todos. Espero que a gente consiga trazer isso daí para que todos entendam a mecânica que tem por trás de tudo isso e enxerguem aí o quanto de oportunidade que isso pode proporcionar a todos nós no futuro.
E antes de nós entrarmos as respostas às perguntas que nós temos aí no QA, eu gostaria de mostrar um slide que eu dou muita importância a ele e eu vou explicar o porquê. Tá? Thomas, por favor. Essas empresas, que são a Britec, a Leveros, a ACT, o Estúdio Fiscal, a Agência M, a Stex e a Bloco 1, são empresas que acreditaram desde o início no nosso propósito. E sem o apoio que nós temos dessas empresas, seria praticamente impossível nós termos avançado da forma que nós avançamos, mantendo um princípio de qualidade que é muito importante para nós. E, para isso, essas empresas têm um papel altamente representativo na nossa vida como empreendimento do Hub da Gestão. Agradeço novamente a todas elas pela contribuição que tem dado e o apoio que tem dado a todos nós. E agora vamos às perguntas. Vamos lá. Nossa, tem um monte de pergunta aí. São 16 perguntas. Isso é muito bom. Eu nem pedi para o pessoal fazer mais perguntas aí, porque eu estava vendo que estava fluindo muito bem. E eu só gostaria de reforçar uma coisa. Nós temos um compromisso de sermos extremamente pontuais nos nossos webinars e nós encerramos o nosso webinar também normalmente às 8h05, no máximo 8h10. Então, para as perguntas que não forem respondidas, nós vamos mandar as respostas para todos os participantes por e-mail. Tá? É um compromisso nosso também. Então, vamos começar pela primeira pergunta, que é do Robson. Quais modelos de trabalho de hoje em dia podem usar o metaverso? E quais são os promissores campos de trabalho a surgir com o metaverso? Vamos lá, Alessandro. Vamos tentar ser rápido para tentar responder o máximo modelos de trabalho, né, perguntas. que podem surgir. Cara, infinito. Você tem que replicar o mundo real em um outro universo. Então, quais os profissionais, né? Serviços promissores de profissionais que podem surgir? Cara, tudo. Da minha área de tecnologia, arquitetura, desenvolvimento, área de arquitetura física, né? Provavelmente dita, engenharia, design, artista, pintor, sei lá, cara do áudio, o Thomas que está aí, ó, ajudando a gente aqui no evento, os caras que controlam o evento, o pessoal vai palestrar o evento. Quer dizer, é um reflexo do mundo real. A gente vai ter que construir um mundo real, então a gente vai precisar de pessoas reais para construir esse mundo, no mundo virtual. É isso. É um universo, cara. Legal. Uma outra questão da Silvana, por que o metaverso ainda não pegou? Silvana, depende do ponto de vista. Se você falar assim, o metaverso não pegou ainda na minha empresa, legal, o que a sua empresa faz? Mas se você pensar, o Fortnite é o jogo mais jogado do mundo, com quase 1 bilhão de pessoas que jogam Fortnite hoje. E aí você pensa que a população mundial é 7 bilhões, você tem 1/7 da população jogando um jogo. Então, assim, depende do ponto de vista. Ele rateou durante os últimos 10 anos, eu acho, e porque se você pensar no fracasso que foi o Second Life, o fracasso que foi o Google Glass, mas porque a gente não tinha tecnologia para gerar imersão. Hoje você já tem essa tecnologia para gerar imersão. Então, é sem volta. E toda a tecnologia envolvida, né? Blockchain, avatar, tudo mais. Então, assim, ele não pegou porque o mundo não estava pronto para ele, agora talvez esteja. Legal. Temos aqui uma pessoa que não quis se identificar, e respeitamos isso, em que ela pergunta, você acredita que pode haver algum aspecto negativo, digo, um lado ruim do metaverso? Reflexo da sociedade. O que a sociedade faz ruim aqui, ela pode fazer lá, infelizmente. Não tem muito o que pensar. O metaverso nada mais é do que a extensão do mundo real no mundo digital. Agora, a diferença, quer dizer, a vantagem é que a gente vai ter uma identidade única. Então, se o cara fizer algo errado lá, ele vai ser pego aqui também, do mesmo jeito que ele seria lá. Isso, a gente vai chegar rápido, tá? Muito boa. Muito bom. Tem a pergunta da Maria Lúcia, ela diz o seguinte, assunto super atual e desafiador.
e que pode trazer uma série de benefícios. Porém, considerando as questões de saúde psicológica, como você vê os riscos de, ao longo do tempo, as pessoas viverem mais do que metaverso que na realidade? Risco alto, assim como foi quando aconteceu o lançamento da televisão, assim quando foi quando aconteceu o lançamento da internet. A gente vai ter os malucão, desculpa falar esse termo, mas tirando essa parte, esquece. A gente vai ter pessoas que vão ficar afetadas e vão querer viver mais no metaverso, e vai ter gente que vai ficar ali 80 horas e vai morrer de fome. É só mais um meio para a gente ter problemas psicológicos. E vai ter mesmo. Assim como a internet fez, a televisão fez, qualquer outro mecanismo que solte na humanidade. Ele é só mais um meio que vai acontecer isso. Mas você tem razão, a gente vai ter muito problema. Legal. Mais uma pergunta da Silvana. Aliás, ela fez um monte de perguntas aqui, mas vamos ver essa daqui. Quais as possibilidades dentro do metaverso e como funciona a economia dentro dele? Quer dizer, pelo que entendi da pergunta, é a associação do mundo novo metaverso com o funcionamento da economia dentro desse conceito. Aí é blockchain, né? A gente tem moedas muito fortes. Hoje a base do metaverso é o Bitcoin e o Ethereum, mas você tem todo metaverso tem suas moedas. Mas por que a base, né? Porque você transforma, assim como você tem dólar e real, dólar e, sei lá, e euro, as moedas mais fortes que todo mundo confia é o Bitcoin e o Ethereum. Então você transforma aquela moeda daquele universo para Ethereum ou para Bitcoins. E você usa, e o Bitcoin você trabalha na moeda real, que a gente chama aqui da moeda existente. O conceito é o mesmo, tá? Agora você compra coisas virtuais que um artista fez e vende isso como NFT, você passa a ser dono, ou o grupo de pessoas é dono daquilo. Então, assim, é o mesmo conceito que você tem no mundo real, só que não é físico. São bytes que você compra. Assinados, evidentemente, com modelo de token e blockchain em cima disso. Mas é a mesma coisa. Você tem um documento que fala, isso é meu, só eu que posso usar. Pronto. Legal. Tem uma pergunta que a Fanny está fazendo. Gostaria de saber um pouco mais sobre realidade virtual versus metaverso. Realidade virtual é uma das tecnologias que você pode colocar dentro do metaverso. O metaverso é tecnologia, né, de realidade aumentada, realidade virtual e o que eles chamam de realidade imersiva, né? E a realidade virtual é um dos mecanismos. Ela é fundamental para você ter essa empatia que realmente você está lá. Então, para a realidade virtual, você precisa opa, tá aqui. De um óculosinho desse aqui, que é o Quest 2, por exemplo. E no futuro deve ser óculos tipo o meu, que você vai ter a realidade aumentada junto com a realidade virtual, tudo aqui dentro, sem precisar tampar sua cara, né? Aquele óculos, embora ele é tampado, ele tem uma câmera. Eu consigo andar e estar fazendo coisas no mundo virtual aqui ao mesmo tempo, tá? Ele não é fechado assim, não. Ele, por incrível que pareça, aqui, ó, tem duas câmeras aqui, não sei se vocês estão vendo, mas aqui são duas câmeras que filmam o que está acontecendo na minha frente. Então, eu já consigo fazer a realidade aumentada naquele óculos. É isso. Temos mais uma pergunta de um anônimo. Qual tipo de device você acha que será o mais utilizado para entrar no metaverso? Eu acho que no primeiro momento vai ser tipo um óculos, né, pra gente, porque a questão imersiva nossa é muito visual, né? Um óculos e som, mas depois vai ter roupa, cara. Você vai vestir uma roupa, ou vai entrar num quarto e vai estar onde você quiser. Eu acho que no futuro, sendo muito transparente, você vai usar óculos transparente igual o meu, assim, e toda parede vai ter uma tagzinha que, na hora que você ativar assim, cara, quero um ambiente japonês. Aí as paredes tudo mudam para japonês, sabe? Embora sejam todas brancas. Mas aí é futurologia pra caramba. Hoje, eu acho que um óculosinho desse da vida aí, de 3D, de realidade virtual, realidade aumentada, que vai ser. Eu gostaria de fazer uma pergunta, um pouco complementar com uma pergunta que a Maria Lúcia fez, mas eu acho interessante. Quais poderiam ser os impactos psicológicos nas pessoas com uma versão extremamente realista do metaverso? As pessoas não podem passar a viver em uma realidade que não existe de fato? Pode. Tem estudos que
de pessoas que pegaram esse óculos que eu estou mostrando e ficou 60 horas usando o óculos. E, claro, a pessoa teve que ir para o hospital. E tem um filme que é muito bacana, que reflete muito o que eu acho que vai ser o mundo, que chama Jogador Número 1, do Spielberg. Tudo bem que é um filme de games, de ação e tal, mas se você pensar bem, a pessoa mora num barraquinho lá, o mundo todo acabado, mas na realidade, no metaverso, ele é um super jogador que consegue ganhar prêmios e tal, fodástico, ele veste uma roupa. Então, de novo, né? O ser humano usa tudo para o bem ou tudo para o mal, é só um mecanismo de uso, porque a gente é naturalmente diferente de ter pessoas ruins e pessoas boas, né? O metaverso é só um meio. Bom, eu vou estar colocando aí só mais duas perguntas. Aquelas que não forem respondidas, novamente, a gente vai estar mandando por e-mail as respostas aí envolvendo a todos, obviamente, tá? Mas, assim, uma pergunta que acho que parcialmente você também já colocou, mas só para complementar, para ver se existe alguma coisa a mais, do Stanislau, existe algum estudo sobre os efeitos psicológicos que o Meta possa causar em viver em um mundo virtual? Cara, ainda não tem estudo. É um troço muito novo, né? Então, a galera está estudando muito. A gente lá do MIT, né? Eu como academia MIT, né? Como grupo acadêmico do MIT, tem estudos para tudo quanto é lado. Nós, da tecnologia, estamos preocupados muito com a identidade. Então, o Block ID é um problema que a gente tem que resolver. Mas a questão psicológica, tem duas professoras lá falando que, cada uma no seu contraponto, né? Uma falando que as pessoas vão ser melhores e a outra falando que a gente vai ativar o de pior nas pessoas, porque a gente pode criar vários mundos paralelos e a pessoa só quiser viver naquele mundo paralelo. Mas, de novo, como tudo novo, a gente não sabe o caminho da sociedade disso. A gente espera que seja coisa boa, né? Dessa vez eu acho que vai ser coisa boa. Ótimo, vamos todos esperar por isso daí. E a última pergunta aí, depois a gente vai ter que encerrar por conta do tempo. O Fernando pergunta: como diferentes marcas monetizam no metaverso? Pois é, cada metaverso cria cada universo, né? O metaverso é um só, mas cada universo cria sua própria moeda, à base de criptomoedas. Geralmente eles usam como base o Ethereum, o blockchain. E aí vai usando. Essas moedas têm o blockchain não, né? O Bitcoin, desculpa, o blockchain é a forma que é feita a moeda, cara. Então, assim, elas usam como base essas duas moedas. E aí ela tem a sua própria moeda. E a relação do físico para isso, basicamente você instala uma wallet, e aí você deposita um dinheiro nessa wallet e transforma o seu dinheiro real em moeda, por exemplo, em Bitcoin. Aí você chega nesse metaverso e usa o Bitcoin para comprar coisas. Tanto é que todos os metaversos, Decentraland, por exemplo, ele te fala, cara, quer usar aqui como convidado? Você vai ter esse limite, mas você não vai ter imersão total. Quer usar como parte do Decentraland? Cria um wallet digital. Mas não é o wallet digital do Apple ou da Samsung Play, da Samsung, nada disso. É o wallet digital de verdade, que é o wallet de moedas digitais. É isso. Tem a pergunta da Alessandra aqui, que ela é muito boa. Eu posso responder ela? Eu sei que Pode, claro. um Vamos minuto. lá. Lê ela aí, que fica mais legal quando você lê. Você lê melhor do que eu. Então, deixa eu É a chegar na penúltima aí. Alessandra. A lei é fantástica. Então, vamos lá, Alessandra. Como você imagina a mudança de comportamento de consumo real de bens de consumo para o virtual? Onde o virtual vai se conectar ao físico? Pois é, essa é a pergunta, assim, ela vale 1 bilhão. Não, já está em bilhão? Poxa, pergunta boa mesmo, hein, Alessandra? O que acontece, né? Eu acho que o caminho vai ser muito parecido com o que a gente fez da web, né? Um pouco mais rápido, né? A gente realmente vai ter uma ligação de comprar itens, marketplaces e tudo mais físicos. E quando as pessoas começarem a achar que está mais legal, ou que é muito importante para ela, ou para aquela comunidade viver no virtual, ela vai começar a gastar dinheiro no virtual. Digo isso assim, por que alguém compra uma arminha para usar ou um tênis
da hora, né? Como uma fábrica que a menina vendeu a fábrica dela por 1 bilhão para a Nike, porque ela falava que o tênis dela era da hora. A única palavra que ela usava era essa. Meu tênis é da hora. Ela vendeu por 1 bilhão de dólares a fábricazinha dela, que nada mais era que uma fábrica de fazer tênis virtuais. E por que as pessoas compram tênis para usar no ambiente virtual? Você fala assim, isso é loucura. O cara vai gastar 10 mil reais para comprar um tênis para usar no ambiente virtual? Cara, a pessoa usa para mostrar para ela que ela tem um tênis que é da hora, que é único e que é dela. Aí você fala, mas isso não cai na minha cabeça. Pois é, na nossa cabeça convencional não cai, mas naquela comunidade, todo mundo sabe que aquele tênis custou 10 mil reais ou um X tantão de reais e que aquele tênis é da hora e todo mundo quer ter. E se todo mundo quer ter, você cria economia e se você cria economia, alguém vai querer pagar por aquilo. Então você acredita que aquilo vale. É um reflexo muito coisa. E onde o virtual se conecta com o físico, aí é quando você começar a criar marketplaces e você entrar lá dentro da loja do McDonald's, em qualquer universo desse, chegar lá para o atendente e falar, cara, eu quero um Big Mac, me dá aí, eu estou te pagando, entrega na minha casa. Ele vai te entregar na sua casa. Só mudou o meio, né? É como se a gente estivesse na web. Aí você fala, Legal. mas eu vou fazer isso, Ale? Vai, porque você vai estar fazendo outras coisas no ambiente, no metaverso. E aí você fala, velho, deu uma fome, deixa eu pedir aqui. Você vai lá dentro e pede. Você não precisa sair, entra no computador, escrever www.mcdonald's, ou entra no seu aplicativo. Você já vai estar lá, entendeu? Olha, eu estou vendo que é um perigo juntar uma pergunta da Alessandra com uma resposta do Alessandro, entendeu? É. O tempo aí já foi, né? Mas tudo bem. Olha, gente, eu quero agradecer a todos, mas antes gostaria de pedir para o Alessandro fazer um encerramento com as considerações finais. Você tem 1 minuto, Alessandro. Obrigado, Pedro, obrigado pelo convite. A gente tem que... A grande transformação, né? Ela passa pela cultura, pelo ensinar as pessoas o que a gente está acontecendo. E está acontecendo uma nova revolução. Eu fico muito feliz de ter sido convidado aqui. E quem precisar de qualquer coisa, pode pedir para o Pedro, ele tem meus contatos, a gente fica à disposição aí para responder, para interagir. E vai ter mais 2 outras aí para a gente falar mais coisas, a gente vai entrar mais adentro disso. E desculpe qualquer coisa aí, mas obrigado, viu? Não, foi ótimo. Muito obrigado, Alessandro. Foi maravilhoso contar com você. E agora eu gostaria de só fazer um lembrete aí para os participantes. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Hoje a gente esteve com a casa cheia, o que me deixou mais feliz ainda. E assim, lembrando que as respostas que não, as perguntas que não foram respondidas serão respondidas por e-mail. Para quem quiser fazer qualquer colocação, entre no nosso site www.hubdagestãosemutio.com.br e entre no Fale Conosco, fazendo as perguntas necessárias, eu endereço ao Alessandro para a gente ter essa interação. E, assim, o webinar vai ficar disponível possivelmente em 3 ou 4 dias dentro do nosso site ou dentro do nosso canal no YouTube, que é o Hub da Gestão. Então, vocês podem lembrar os amigos aí de lerem ou de ouvirem e assistirem aí o webinar gravado. E, por favor, nos sigam nas mídias sociais, nos persistirem, nos apoiem, que a gente depende de vocês e o objetivo é atender um número cada vez maior de pessoas para que a gente possa trazer o conhecimento necessário, o conhecimento oportuno para incrementar o conhecimento que vocês já têm. A gente vai estar deixando na tela agora o QR Code, o link, e eu peço a todos, por favor, que respondam a pesquisa que, para nós, é um instrumento de melhoria contínua em relação àquilo que a gente tem para fazer e oferecer a vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite e, mais uma vez, Alessandro, muito, muito obrigado pela tua participação e pela tua aula em cima de um assunto que ainda não é
com assuntos de prateleira, mas isso dá mais importância ainda a tudo aquilo que você disse, tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.